Olá, caro aluno, cara aluna, tudo bem com você? Como sabe, eu sou o professor Maurício e na aula de hoje iremos iniciar um novo conteúdo para estarmos aqui aprimorando o nosso conhecimento, a nossa reflexão acerca do ser, do mundo, da nossa sociedade. E antes disso, eu quero com você tratar acerca de duas questões que eu creio nesse momento ser questões relevantes. A primeira é afirmar que, infelizmente, ainda estamos na maior crise sanitária internacional, que faz alusão aqui ao século XXI, a questão do coronavírus. E nesse momento, a nível de Brasil, é com muito pesar que digo isso, que nós passamos aí já dos 35 mil casos de pessoas que vieram a falecer mediante a esta pandemia. E isso, infelizmente, é um dado muito alarmante, um dado que deve sim nos causar uma tristeza, um desconforto, entendendo, portanto, que a vida é o maior dom que o ser humano pode usufruir na sua existência. E frente a isso, eu quero também aqui ratificar que a nível de Ceará, do nosso estado, Fortaleza, o nosso governador, Camilo Santana, já começou nesse mês de junho a retomada, um pouco lenta, uma retomada consciente, uma retomada responsável das nossas atividades em vista de uma normalidade total o quanto antes. E frente a isso, mais do que nunca, é necessário que todos nós tenhamos a consciência, tenhamos a responsabilidade de continuarmos em casa e, se uma vez for necessário uma saída, se for algo realmente fundamental, crucial, saiamos. No entanto, mantendo aí o protocolo de segurança, usando máscara, sempre que possível e necessário, higienizando as mãos com álcool gel, lavando as mãos bem lavadas e também, consequentemente, mantendo o tão necessário distanciamento social. E frente a isso, é claro que essas ações pensadas na nossa saúde, também é uma ação que voltará para o outro de maneira positiva, porque é dentro da consciência de cuidar de si mesmo que nós também estaremos cuidando dos outros. Outra questão que eu creio também ser importante para partilhar com você nesse momento é fazer aqui um aparato geral do que nós trabalhamos nesse mês de maio, no mês passado, estamos agora já em junho, mas basicamente colocar aqui para você quão importante, quão prazeroso é poder estar enquanto professor nesse contato, por mais que seja um contato online, está podendo contribuir para a construção, para a elaboração de um conhecimento. E mais uma vez eu quero aqui ratificar o que nos ensinaram o grande Paulo Freire, que dentro do processo epistemológico, dentro da construção do saber, a construção do conhecimento, seja este em qual área for apresentado, é importante que nós tenhamos a consciência que professor e aluno fazem esse caminho de maneira concomitante. É um caminho dual em que cada um contribui de forma significativa para a construção do saber. E eu quero aqui mais uma vez reiterar que você, aluno, é parte fundamental, é parte necessária para a construção de um saber rico no campo teórico e conceitual, mas também que nos impele a uma consciência responsável e uma prática frente à nossa sociedade. Por isso eu quero aqui parabenizar vocês, porque tive aí a oportunidade agora, sábado passado, de estar corrigindo algumas atividades que foram propostas e recebi as atividades, tá bom? Inclusive também enviei aí para você através de e-mail a devolutiva e aqueles que porventura, por alguma questão pessoal, não teve como ainda realizar a atividade, eu peço aqui de maneira muito paciente que você, por favor, aluno e aluna, que não resolveu ainda a atividade proposta desse mês de maio, possa tirar aí um tempo significativo e possa tentar resolver. Muito mais do que somar um ponto, 2 pontos, é você entender que uma vez em que você se predispõe a reler o conteúdo, a pesquisar, a expor a sua opinião sobre o conteúdo, você está aí, consequentemente, edificando e construindo o saber e, logicamente, atribuindo e aprendendo o próprio conhecimento. Beleza? Por fim, mais uma vez, eu parabenizo a todos que estão aí acompanhando as aulas, que estão realizando as atividades, as pesquisas propostas, porque é necessário para a construção do conhecimento esta ação ativa do próprio aluno, uma vez em que você é chamado a ser parte necessária, a ser parte fundante para a construção de um saber rico em significado teórico e prático.
Beleza? Na aula de hoje, como já falei, vamos aqui iniciar um novo conteúdo e nesse conteúdo nós iremos refletir sobre questões singulares que também envolvem a nossa realidade e nos convida a termos uma ação consciente e responsável com a nossa sociedade. Vamos nós? E como dito a priori, na aula de hoje faremos uma análise significativa acerca da sociedade, entendendo o papel da cultura e da ideologia frente à concepção do ser humano enquanto um ser social. E nesse âmbito, portanto, eu quero te convidar a priori a analisarmos o conceito de cultura e a sua inferência frente à sociedade, fazendo aqui uma alusão à relevância, à grande contribuição da antropologia frente às ciências sociais. E nessa perspectiva, portanto, quando nós falamos em cultura a nível conceitual, temos que compreender, que ter muito claro que a mesma pode apresentar diversos significados. No entanto, aqui iremos analisar dois. O primeiro, a cultura segundo o senso comum. Como podemos definir a mesma nesta perspectiva? No senso comum, o termo cultura é usado enquanto sinônimo de educação, de refinamento. E nessa interpretação, a cultura é usada como uma justificativa para algumas formas de discriminação, pois pessoas e grupos sociais são julgados de maneira positiva ou negativa a partir do seu grau de escolaridade ou a sua identificação com uma cultura dominante. E concomitante a isso, nós também iremos fazer aqui a análise de cultura frente à sociologia. E nesse âmbito, nas ciências sociais, em especial na antropologia, podemos entender cultura enquanto o conjunto de práticas, saberes, valores e normas construídos nas interações sociais ocorridas em cada grupo humano em determinado tempo histórico. E é elementar afirmar que, frente a esse entendimento, não é possível se estabelecer um parâmetro que indique uma cultura superior frente às demais formas de expressar, ou seja, as culturas. E, concomitante a isso, podemos aqui também, como necessário, fazer uma análise acerca da antropologia evolucionista. Professor, o que seria isso? É uma perspectiva que acredita que havia uma escala pré-determinada para a evolução das culturas, ou seja, todas as formas de culturas tinham de passar por estágios rumo ao modelo tido enquanto ideal, a chamada concepção construtiva de civilização. E é daí que vai surgir uma crítica significativa a esta percepção de evolucionismo, uma vez em que, a partir do século XIX, muitos antropólogos vão desenvolver críticas a esse entendimento. Dentro de um âmbito acadêmico, essas críticas apontavam o erro de defender um caminho linear, porque, consequentemente, cada cultura em sociedade tem perspectivas diferentes e, logicamente, não podem aí ser estabelecidas enquanto um padrão homogêneo. E dentro do âmbito político, a crítica centrava justamente no entendimento dessa concepção para justificar a colonização e a exploração de países europeus, inclusive para com os países do continente americano. Então, percebemos aqui claramente que essa crítica é uma crítica construtiva e necessária para o respeito à diferença e para a manifestação livre das culturas nas diferentes sociedades. Concomitante a isso, nós poderemos aqui analisar algumas correntes da antropologia que fazem uma reflexão circunstancial à própria cultura. E, a partir disso, nós temos aí o chamado culturalismo ou particularismo histórico, que afirma que cada cultura, que cada povo tem uma história particular, ou seja, não pode aí estar, consequentemente, enraizado dentro de uma perspectiva homogênea, dentro de um padrão, já que cada povo, na sua perspectiva de realidade, constrói o seu entendimento de costumes, de moral, de ética, de comportamento, ou seja, padrões específicos à sua realidade para regir aí o comportamento e a harmonia da sua própria sociedade. Outra questão importante é a dimensão do funcionalismo.
compreendendo mesmo em que as culturas podem assumir diferentes formas, todas explicadas pelas instituições sociais necessárias à conservação da dinâmica social. É notório aí que em cada realidade, em cada sociedade, são erguidas instituições e leis que fazem alusão à realidade específica de cada povo, de cada sociedade daquele momento. E temos também a outra perspectiva, outra corrente de análise antropológica frente à cultura humana, chamada de estruturalismo, em que o estudo da cultura deve buscar explicar os modelos inconscientes e que determinam os parâmetros pelos quais indivíduos e grupos explicam a si e ao seu mundo, ou seja, é o entendimento cultural que justamente norteia aí a estrutura, a organização, as regras, a própria comunicação dentro daquela sociedade. E por fim, nós temos a corrente interpretativa, que compreende a cultura como um sistema simbólico que confere sentido às práticas e às instituições sociais. Concomitante a essa análise, é coerente afirmar que não é possível estabelecer ou incutir um padrão homogênico, um padrão único para a cultura. Cada povo, cada sociedade, a partir da sua realidade particular, pode sim construir, a partir dos seus costumes, a sua cultura, ou seja, a identidade do seu povo, da sua comunidade. E daí, portanto, entramos agora numa perspectiva não menos importante, ao contrário, de grande significado, chamado aqui, em que nós iremos analisar etnocentrismo e o relativismo cultural. Quando falamos dentro da reflexão de uma cultura, de uma sociedade em etnocentrismo, nós compreendemos de maneira muito clara uma forma de discriminação preconceituosa ativada pela consideração das próprias práticas, crenças, costumes como as únicas corretas, ou seja, como padrão a ser seguido por todos os outros povos e sociedades. Daí, o etnocentrismo pode ser visto enquanto uma forma homogênica de efetivar o preconceito e a discriminação frente a outros povos, a outras sociedades. E como isso, infelizmente, hoje é, vivenciado na nossa sociedade, em que muitas pessoas, alguns grupos, querem trazer a sua percepção de ser e de mundo como um padrão único a ser seguido por todos, não enquanto uma proposta, mas enquanto uma imposição cultural. E quando nós falamos no chamado relativismo cultural, nós temos aqui uma concepção positiva que busca reconhecer a diversidade cultural enquanto algo necessário e importante, respeitando, portanto, cada manifestação e procurando compreendê-la com base em sua lógica própria. Ou seja, essa postura relativista defende a produção de novas ideologias que respeitem e valorizem a coexistência da diversidade cultural e que se tornem modelos alternativos a todas as formas de intolerância. Por isso, o chamado relativismo cultural é uma ação positiva, uma ação afirmativa contra a intolerância, o desrespeito e qualquer opressão que possa se estabelecer mediante a uma sociedade ou de um povo específico contra um outro povo que quer impor os seus padrões homogênicos enquanto algo a ser seguido, desrespeitando o entendimento, os costumes, a forma de ser de um povo. Tranquilo? Vou citar agora aqui para que possamos compreender, dentro da história do nosso Brasil, o próprio período de colonização. Vou aqui mostrar de maneira clara como que o etnocentrismo predominou por muito tempo dentro da construção do povo brasileiro. Quando vieram para cá os portugueses, eles desmereceram, eles tornaram algo
desnecessário, secular, sem importância, os costumes, as culturas dos povos indígenas, as suas crenças, as suas verdades, os seus comportamentos, as suas formas de ser e impuseram a cultura do homem europeu, inclusive as vestes, a educação e, consequentemente a isso, a própria religião. E nesse momento, essa infusão cultural do homem branco frente ao entendimento do indígena foi, consequentemente, um desrespeito muito grande à construção cultural, à identidade do povo indígena. E é claro que hoje, o povo brasileiro, nós temos uma concepção de uma cultura, de um povo miscigenado, em que temos aí a grande necessidade de ratificar a importância desse relativismo cultural, uma vez em que nós somos chamados, somos convidados a respeitar, a tolerar, a conviver com as diversas diferenças étnicas presentes na nossa sociedade brasileira. Ok? Por fim, acredito que tenhamos aí compreendido a perspectiva conceitual, as características relevantes da cultura, mas muito mais do que isso, tenhamos assimilado a importância, a necessidade urgente de construirmos uma cultura maior que ratifica, que valoriza e respeita a diversidade cultural. E nesse âmbito, portanto, eu quero que na próxima aula nós possamos continuar o mesmo capítulo, descrevendo a importância e o entendimento de ideologia, os seus aspectos, as suas inferências positivas e negativas, frente ao entendimento e da dinâmica da sociedade. A priori eu quero aqui, no entanto, deixar de maneira muito clara já o entendimento conceitual da mesma, para que na próxima aula possamos já começar a aula embasados no entendimento do que é ideologia. E nessa perspectiva, quando nós falamos em ideologia, mais uma vez, nós temos aqui diferentes significados, sendo que no senso comum é tido como algo ideal, que contém, portanto, um conjunto de ideais, pensamentos, doutrinas ou visões de mundo de um indivíduo ou de determinado grupo, orientando, portanto, as suas ações sociais e políticas. Ou seja, quando nós falamos em ideologia, nós falamos em entendimento de uma ideia que vai nortear, que vai conduzir a própria vida do indivíduo frente às suas relações sociais. Quero, portanto, aqui fazer uma pequena correção a nível do português, que mediante aqui o vídeo, na parte inicial, eu cometi aqui uma pequena gafe, peço desculpa, eu falei enraigado, mas na verdade a palavra seria arraigado, no que faz o entendimento que se arraigou, que lançou raízes, algo enraizado, tá bom? Peço desculpa aqui, estou já corrigindo aqui o meu equívoco. A você, aluno, eu peço também que possa na nossa plataforma estar realizando a nossa pesquisa que vai ser proposta e também você possa estar aí assistindo o nosso vídeo Incrementar a Aula, que vai poder aqui dar o maior norte de reflexão para o nosso conteúdo respectivo. A você um grande abraço, até a próxima aula, valeu!